Nossa história se passa na região de Vêneto, mais precisamente na área geográfica a oeste da cidade de Verona, chamada Valpolicella. São 240 km² de colinas e montanhas dos pré-Alpes, muito verde, muitos vales e rios encantadores. Cada história tem um prólogo, um preâmbulo ao qual é importante prestar atenção. Então, desde os tempos dos antigos romanos, Valpolicella era conhecida pelos seus vinhos, produzidos de 3 vinhedos autóctones, Corvinone, Rondinella e Corvina. Já nessa altura se produziam 2 vinhos que se consomem até hoje, o vinho tinto fresco e jovem denominado Valpolicella e o vinho doce passito envelhecido, Recioto. O nome Recioto vem da palavra dialeto vêneto, rece, que significa orelhas. O Recioto, como já foi dito, se bebe desde os tempos da antiga Roma e é feito a partir da uva corvina e tem uma forma muito peculiar, um corpo central e 2 asas laterais que parecem 2 orelhas. Quando os cachos de uva são expostos ao sol, as rece, as orelhas, são as mais expostas ao sol, portanto amadurecem primeiro. Na zona de Valpolicella, os pequenos produtores artesanais de vinho perceberam imediatamente que secando aquela parte dos cachos, as rece, as orelhas, de facto se obtinham um delicioso néctar. Cassiodoro, ministro de Teodorico, rei dos Ostrógodos, por volta de 500 anos depois de Cristo, deu uma descrição sensorial esplêndida e poética do Recioto. Este vinho é puro por seu sabor singular, real por sua cor, de modo que você pode acreditar que ele brota de uma fonte de cor roxa, ou que o seu licor é extraído diretamente do roxo da própria cor. A doçura nele é sentida com uma suavidade incrível. Constata sua densidade firme, que adquire um volume ao tato, de um tal jeito que você o definiria um vinho, um líquido carnudo ou uma bebida que se come. Hoje, para fazer o Recioto, não se selecionam mais apenas as orelhas, mas os melhores cachos dos vinhedos. Em seguida, as uvas são colocadas em caixas, são levadas para as salas arejadas e deixadas para secar durante o inverno. As uvas perdem 40% do seu peso original, pois a água dentro dos bagos evapora e quando as uvas são prensadas o teor de açúcar é muito alto. Isso acontece porque durante a fermentação, as leveduras são capazes de transformar apenas uma parte do açúcar em álcool, não todas. Depois desse necessário longo preâmbulo, chegamos finalmente a falar a respeito do Amarone, o protagonista desta história. O Amarone é um dos símbolos da Itália no mundo. Hoje considerado um dos grandes vinhos contemporâneos, nasceu na segunda metade dos anos 1900 graças a um erro. É um vinho errado, que deriva de outro vinho, mas produzido com a mesma técnica. O Recioto, sobre o qual falamos por muito tempo até agora. Sim, o Amarone é derivado do Recioto. Por que é que estamos a falar que o Amarone é um vinho errado? Porque em determinados anos, as uvas do Recioto não conseguiam atingir um teor de açúcar tão alto que impedisse a fermentação e, portanto, não se tornavam doces. Todos os açúcares viravam álcool e, consequentemente, o vinho, em vez de ser doce e suave, se tornava seco. E o Recioto foi definido como Recioto Scapà, ou seja, passou, escapou de mão. Posteriormente, este vinho seco foi denominado Amarone. Isso porque na língua italiana, ao contrário de doce, é amaro, amargo precisamente. Na realidade, o Amarone não é um vinho amargo, mas sim um vinho seco. Inicialmente, sempre que saía o Amarone seco ao invés do doce de Recioto, os fazendeiros consideravam uma desgraça. Uma terrível desgraça como o granizo. Como o granizo, uma das piores calamidades para os vinhedos. Em meados dos anos 50, alguns produtores de Valpolicella começaram, apesar da desgraça, a utilizar e a valorizar este vinho errado, pelas suas características sensoriais únicas, e tentaram produzi-lo e comercializá-lo. O resultado daí. Nos últimos anos, Amarone foi tão apreciado que hoje é considerado um dos grandes vinhos tintos italianos. Um exemplo: no ranking do Decanter World Wine Awards 2018, os críticos do mais importante concurso de vinhos do mundo atribuíram um total de 165 medalhas aos vinhos de Valpolicella. Um resultado fabuloso. Pode-se dizer que o lema dos vitivinicultores de Valpolicella foi aceitar a imperfeição, aprender a administrá-la, arriscar.
segundo um princípio de sabedoria que nos convida a transformar surpresas boas ou más em oportunidades.